sequência de imagem do plenário do Tribunal Regional Eleitoral não para seus magistrados. Boa tarde a todas e todos. Foco no Havendo desembargador quórum, Carlos declaro Torque, aberta vice-presidente do a Tribunal Regional Eleitoral da 98ª Amapá. sessão ordinária do Desembargador Carlos Tribunal Torque é Regional branco, de Eleitoral cabelos da castanhos Amapá, escuros, sendo curtos, usa realizada armação na escura e traz modalidade toga preta. dita Na tela, no apreciação canto de direito todos, superior, a o logo do ata da TRAP, no canto direito inferior, janela de 97ª Libras com sessão intérprete. ordinária, realizada no dia 29 de outubro. Não havendo óbice, declaro-a por aprovada. Eu passo a presidência ao juiz Anselmo Gonçalves por relatar o mandado de segurança. A mandado de segurança número 0600-164-83, Na barra 2024, inferior, origem 16 aqui de de 6, Macapá, 4 de 11 de petrante 2024, Palmira das 98ª Neves sessão Pico, judiciária ordinária. a impetrada juiz da segunda zona eleitoral, interessado à União Federal. Eu passo, então, a presidência ao juiz Anselmo Gonçalves. Boa tarde, doutor Anselmo. Bom trabalho. Foco no Boa juiz tarde a Anselmo todos, Gonçalves. obrigado, presidente. Já foi anunciado, o processo está em julgamento, da relatoria está do juiz Carlos Anselmo Torque, que Gonçalves é branco, tem a palavra careca, para o usa óculos de relatório. armação Obrigado, senhor escura e traz toga presidente. preta. Trato, já Foco no cuido do desembargador Carlos relatório Torque. deste mandado de segurança com pedido de concessão de liminar, impetrado por Palmira das Neves de Bittencourt, contra suposto ato coator do juiz da segunda zona eleitoral de Macapá, consistente na negativa de emissão de certidão de quitação eleitoral, decorrente de suposta anotação indevida de multa no cadastro eleitoral. Alegou que é candidato a cargo de vereadora sob o número 44456 pela União Brasil, no município de Macapá, e que esta corte desaprovou a prestação de contas dela relativa às eleições de 2022, processo número 0601090-35, com aplicação de sanção obrigacional de devolução de valor, contudo, sem imposição de multa à impetrante. Porém, de forma equivocada, o cartório fez a inscrição de multa eleitoral devido à ausência do código ASE específico para sanção obrigacional de devolução de valores, pedida a obtenção de quitação eleitoral pela impetrante. Em razão disso, ela requeriu administrativamente a correção do lançamento. Todavia, indeferiu-se o pedido com fundamento no cumprimento à determinação do juiz-membro Paulo Madeira, autos do cumprimento de sentença número 60.1090, ato 35/2022. Afirmou que a anotação da multa eleitoral em virtude da ausência de código ASE específico fere direito líquido e certo da impetrante de obter a certidão de quitação eleitoral, está apta para o registro de candidatura, e que no mandado de segurança número 0600-147, de relatoria do juiz Anselmo Gonçalves, constatou-se que não houve aplicação de multa eleitoral. Alegou que a desaprovação das contas não impede a quitação eleitoral e que a determinação de devolução de valores é apenas uma sanção obrigacional e que apresentou todos os documentos exigidos pela legislação para o registro da sua candidatura. Ao final, pediu a concessão da tutela de urgência para que a autoridade coatora emita a certidão de quitação eleitoral à impetrante antes do pleito eleitoral de 6 de 10 de 2024, a fim de que tenha o registro deferido ao cargo de vereadora nas eleições de 2024. Apontou a probabilidade do direito invocado na violação do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, da norma de regência, e o perigo da demora na urgência de obter a certidão de quitação eleitoral, porque teve deferido o pedido de registro de candidatura e que apresentou recurso. Porém, precisa da certidão de quitação para seguir no pleito eleitoral e para restabelecer a imagem dela nas eleições prejudicadas pelo indeferimento da candidatura. No mérito, pediu a concessão definitiva da ordem. Anexou o documento de identificação, comprovante de endereço, processo administrativo de anotação do cadastro eleitoral, o acordo mencionado, sentença de indeferimento de registro de candidatura,
resolução do TSE número 23.709, instrumento de procuração. Decisão anterior deferiu-se a tutela de urgência Permanece o requerida foco no esmagamento para Carlos determinar Antônio. o juízo da Perdão, segunda Carlos eleitoral Toque. que procedesse à imediata expedição de certidão de quitação eleitoral em favor da impetrante Palmira das Neves de Pittencourt, salvo se houver outro impedimento. A autoridade coatora, o juiz então da segunda eleitoral, relatou que enfrentou o pedido administrativo da impetrante, constante no processo número 3407, que visava a exclusão do Código ASA 2004, multa eleitoral, sob argumento de que a sanção aplicada à impetrante referiu-se à devolução de valores e não à multa eleitoral. A autoridade destacou que a decisão proferida no Acordo 8072/2023 desaprovou as contas da impetrante e impôs devolução de valores. No entanto, como o sistema eleitoral não dispõe de código específico para tal sanção, utilizou-se o Código 264, que se refere à multa eleitoral, o que levou à negativa de emissão da certidão de quitação eleitoral. A autoridade coatora argumentou que, embora reconheça a diferença entre devolução de valores e multa eleitoral, procedeu à anotação com base no Acordo 8072 de 2023, sendo em vista de que não havia outro código disponível no sistema de cadastro. Esclareceu que se tomou a decisão com base nas informações prestadas pela Secretaria Judiciária Eleitoral, que anotou o débito do cadastro da impetrante, seguindo a recomendação para o cumprimento da decisão. Com base nesses fundamentos, a autoridade coatora indeferiu o pedido da impetrante, sugerindo que eventuais erros da atividade cartorária poderiam ser corrigidos pela Corregedoria Regional Eleitoral, conforme o regimento interno deste tribunal. A Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, destacou que, de acordo com a Lei 9.504, Lei das Eleições, e a Resolução TSE número 23.709, a sanção de devolução de valores não pode ser equiparada à multa eleitoral. Conforme o artigo 11, parágrafo 7º da Lei 9.504, apenas a existência de multa eleitoral impede a emissão da certidão de quitação eleitoral. A Procuradoria afirmou que a anotação de multa eleitoral no cadastro da impetrante é indevida, pois não houve imposição de multa, apenas a determinação de devolução de valores, o que, por si só, não impede a quitação eleitoral. Afinal, manifestou-se pela concessão da ordem, é o relatório. Para a manifestação, eu abro a palavra à Imagem senhora plenária. Procuradora Regional Eleitoral. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos julgadores, o Ministério Público reitera os termos do parecer pela concessão da ordem. Não há advogado inscrito para sustentação oral. Vossa Excelência pode continuar, desembargador Carlos Toque. Eu estou conhecendo do recurso, Foco no desembargador Carlos não houver Toque. divergência, já prossigo. E a questão a ser decidida consiste em verificar se a negativa de emissão de certidão de quitação eleitoral à impetrante, com base na anotação de multa eleitoral decorrente da desaprovação de contas de campanha, caracteriza a violação de direito líquido e certo, conforme alegado. O artigo 11, parágrafo 7º da Lei 9.504 estabelece que a certidão de quitação eleitoral abrange, entre outros aspectos, a inexistência de multas aplicadas em caráter definitivo pela Justiça Eleitoral. Por sua vez, a resolução TSE 23.709, em seu artigo 2º, diferencia a multa eleitoral de outras sanções, como a sanção obrigacional de devolução de valores, no caso, a penalidade imposta à impetrante no acordo mencionado. Na hipótese dos autos, a impetrante teve suas contas desaprovadas e houve determinação de devolução da quantia de R$ 185.232,57 ao erário, conforme previsto no acordo mencionado. Contudo, não houve imposição de multa eleitoral. A anotação do Código ASE 264, multa eleitoral, no cadastro eleitoral da impetrante se deu pela falta de um código específico para a sanção de devolução de valores, conforme informado pela autoridade coatora. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pacífica no sentido de que a desaprovação de contas de campanha não impede a emissão de certidão de quitação eleitoral, salvo nos casos em que as contas são consideradas não prestadas,
o que não é a hipótese dos autos. A devolução de valores, por sua vez, é uma sanção de natureza obrigacional, quinta da multa eleitoral, conforme expressamente previsto no artigo 2º, inciso 3º da resolução mencionada. Essa distinção impede que a sanção obrigacional seja confundida com a multa eleitoral para fins de inscrição no cadastro eleitoral. Nessa linha, a precedente desta Corte, no julgamento número 0600357, que deu provimento ao recurso da candidata recorrente para deferir o registro de candidatura dela e assentou que apenas o julgamento das contas como não prestadas impede a obtenção de certidão de quitação eleitoral e que a aprovação ou desaprovação, mesmo com determinação de valores ao Tesouro Nacional, não causa restrição no cadastro de eleitores, de relatoria do juiz Anselmo Gonçalves, este que foi publicado em sessão ocorrida em 9 de setembro de 2024, referente, portanto, à recorrente. A Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, enfatiza que a sanção de devolução de valores não pode ser confundida com multa eleitoral, conforme o artigo 2º, incisos 2 e 3 da resolução número 23709. Claramente diferencia essas duas penalidades. A devolução de valores é uma sanção obrigacional, enquanto a multa eleitoral tem caráter pecuniário e ocorre por violação de dispositivos do Código Eleitoral ou de leis eleitorais. Apenas a existência de multa e não de sanção obrigacional impede a expedição da certidão de quitação eleitoral. Desta forma, fica evidente que a anotação de multa eleitoral no cadastro da impetrante é equivocada e indevida, o que configura violação de seu direito líquido e certo à obtenção da certidão de quitação eleitoral. A manutenção dessa anotação impede o regular exercício dos direitos políticos da impetrante. Ademais, o ato praticado pela autoridade coautora, ainda que fundado na ausência de um código específico no sistema, fere o princípio da legalidade, porquanto extrapola o objetivo da penalidade imposta relacionada apenas à devolução de valores. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e a legislação vigente são claras ao não equiparar a devolução de valores à multa eleitoral. Portanto, a negativa de emissão da certidão de quitação eleitoral deve ser afastada. Pede esclarecer que este tribunal, amparados nos mesmos fundamentos, deu provimento ao recurso eleitoral interposto pela impetrante, como mencionado anteriormente, para então reformar a sentença de primeiro grau e deferir o registro de candidatura dela ao cargo de vereadora nas eleições de 2024, acordo publicado em sessão 8440, de voto da doutora juíza Paula Santos, que foi publicado em sessão. Ante o exposto, concedo a segurança para confirmar a decisão liminar que determinou a autoridade coautora a exclusão do código ASE 264 do cadastro eleitoral da impetrante e a emissão da certidão de quitação eleitoral em favor de Palmira das Neves Bittencourt, salvo se houver outro impedimento legal. É como voto. Como vota Foco a no juiz juíza Tina Anselmo Souza? Gonçalves. Com o relator, Excelência. Como vota o juiz Normando Souza? Eu também vou acompanhar. Eu só queria sugerir, a gente precisa tomar talvez um procedimento administrativo de sugerir a alteração, a criação de algo, porque isso pode acontecer de novo, né? Com alguém, se a mesma situação se repetir, lançar o código ASE diferente para esse tipo específico. Não sei se é a primeira vez que ocorre, mas para evitar isso. Acompanhe, Excelência. Imagem Como ampliada vota o plenária. juiz Rivaldo Valente? Me acompanhe, senhor presidente. O relator. Eu também acompanho o relator e anuncio o resultado. Tá? Foco no juiz Julgamento. O Nunes, Tribunal perdão, Regional Anselmo Eleitoral Gonçalves. do Amapá, por unanimidade, conheceu do mandado de segurança e, no mérito, concedeu a ordem nos termos do voto do juiz relator. Encerrado o julgamento, eu devolvo a presidência ao desembargador Carlos Torres. Obrigado. Imagem ampliada plenária, agora Anselmo foco no desembargador Gonçalves, Carlos Torque. Acolho a proposição do juiz Normando e peço que a secretaria, então, faça os devidos estudos para os procedimentos cabíveis para evitar situações dessa natureza,
tomando as providências e trazendo, se for o caso, de proposição a quando do administrativo. Eu chamo a julgamento número... Aqui para mim. Tá. Número 2 da pauta, aqui tratado do embargo de declaração no agravo regimental, no mandado de segurança número 0600-161-31-2024, 603, origem Tartarugalzinho, relator juiz Normando de Souza, embargante Ministério Público Eleitoral, embargado Bruno Manuel Rezende e Javan Castanho. Aqui é relator o juiz Normando de Souza. Senhor presidente, eu estou julgando o mérito do mandado de segurança. Então, como a gente acabou de falar, saiu uma publicação que faz entender que seriam julgados somente embargos. Então, se Vossa Excelência, os colegas entenderem por bem, para evitar a alegação de algum prejuízo, já que nos embargos não se tem manifestação de eventuais interessados das partes também, de sustentação oral, se quiser a gente tira de pauta. Veja bem, eu vou ouvir aqui as partes, eu estou entendendo que o procedimento é diferente. Embargo de declaração não cabe sustentação oral, no mandado de segurança cabe. Mas como o doutor Samuel Falavinha está aqui presente, vou deixar a decisão, e o Ministério Público também está presente, que é parte aqui, é o impetrante deste mandado de segurança, eu vou ouvir as partes. Se as partes não se opuserem, vamos julgar hoje. Se alguma das partes se opor, nós vamos transferir o julgamento para sexta-feira, a nossa próxima sessão. Doutor Samuel Falavinha, como Vossa Excelência se posiciona sobre a questão de ordem? Boa tarde, Excelência. Uma boa tarde de trabalho a todos, primeiramente. Excelência, eu só tenho uma dúvida técnica, porque os embargos de declaração que o Ministério Público traz, eles dizem respeito ao acordo do agravo, que foi julgado e que extinguiu o mandado de segurança. Então, eu não sei se nós conseguiríamos julgar o mérito de um processo que já foi extinto pelo agravo. Essa ficou a minha dúvida pelo que... Essa já esclareceu, porque não transitou julgado, então já está em julgamento. Eu peço que... Vamos para a próxima, então. Vamos retirar de pauta. Vossa Excelência, então, eu preferia, de procedimento, corrigir a publicação para envolver o mérito do mandado de segurança, que poderia constar mandato de segurança, número tal julgado, e embargos, aí todo o que tiver ainda pendente de julgamento, já que o mérito do mandado de segurança ainda não foi julgado. Se vai conhecer, não vai, aí o relator vai conduzir a forma de condução do trabalho. A oposição quanto a isso, senhora procuradora, que é impetrante, prefere julgar agora? Nenhuma oposição, Excelência. Podemos julgar, então, na sexta-feira, doutor Samuel, melhor? Então, retirado de pauta para a devida já correção, já sob orientação do relator, de que vai trazer o mérito do mandado de segurança, se ultrapassada a questão de conhecimento do mandato de segurança, que naturalmente virá como liminar de mérito mas já absorvendo toda a matéria. Ok? Mais alguma Perfeito. coisa? Pauta não retirada, então, e mediante publicação da pauta, já envolvendo todos os processos, né? Todos os procedimentos e processos no mérito do mandado de segurança, ok? Então, não havendo mais nada, não havendo processo em mesa, eu declaro encerrada a presente sessão, então convidando a todos para a sexta-feira, às 16 horas, é isso? Nós teremos uma sessão na sexta administrativa que quem quiser participar, fica à vontade para vir às 9 horas da manhã. De retotalização de resultados, de retotalização de resultado das eleições de 2022, envolvendo os deputados estaduais. Então, ficam todos convidados para aqui estarem presentes. Uma boa tarde a todos, então até sexta-feira. Imagem ampla do plenário. Sequência de imagem do plenário do Tribunal Regional Eleitoral da Amapá e seus magistrados.